Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Então, a aula de hoje nós vamos tratar sobre as leis de Newton. Será a nossa primeira aula sobre as leis de Newton, tá? Depois nós teremos outros momentos que eu vou apresentar de uma outra maneira as mesmas situações e fazermos as interpretações devidas, tudo bem? Então vamos. O que quer dizer, o que nós vamos estudar, na verdade, nessas leis de Newton? Nós vamos tratar aqui causas de movimento. Então, quando a gente tratar a cinemática a gente estuda as condições de movimento. Agora nós vamos estudar as causas. Então, o que é necessário para que nós possamos fazer com que o corpo descreva um tipo de movimento? Então, por exemplo, quando falamos lá em movimento retilíneo uniforme, então, esse movimento retilíneo uniforme, ele será realizado com certas características. Para isso acontecer, tem uma causa, tem uma condição para isso acontecer. Tá? Então, aqui nós vamos analisar as condições, tá? Para que os movimentos ocorram. Tudo bem? Bom, continuando. Basicamente, nós vamos tratar de duas leis opostas. A primeira lei, que nós vamos chamar de princípio da inércia. Ok? Gente, esse princípio da inércia, ele é uma condição, tá? A segunda lei, ela será exatamente oposta à primeira. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos duas possibilidades. Ou aquele movimento, a condição para aquele movimento se enquadra na primeira lei, ou a condição daquele movimento se enquadra na segunda lei. Ponto. Não temos mais o que pensar sobre isso. Tá? Então, se eu falo que o movimento retilíneo uniforme está de acordo com a primeira lei, ele não pode estar de acordo com a segunda lei. Tudo bem? Se eu falo que o movimento retilíneo uniformemente variado está de acordo com a segunda lei, ele não poderá estar de acordo com a primeira lei. Então, todos os movimentos eles vão se enquadrar ou na primeira lei ou na segunda lei. E o que trata a primeira lei? Condição de equilíbrio. Essa inércia tem a ver com equilíbrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que minha tendência é permanecer sempre do mesmo jeito. Tá ok? Então, o corpo tende a permanecer do mesmo jeito. Tudo bem? E aí, existem duas situações que nós vamos analisar. Um equilíbrio de forças e um equilíbrio de movimento. Como é que se dá o equilíbrio de forças? Simples. Posso somar vetorialmente todas as forças e a soma tem que dar quanto? 0. Então, se eu tenho um corpo onde ele pode ter diversas forças aplicadas, não importa quantas forças ele tenha, se eu somar todas as forças e der 0, ele se encontra de acordo com a primeira lei. Tudo bem?
soma vetorial, né? Obviamente, você tem que levar em consideração as orientações e os sentidos, as direções e os sentidos, tá? Então, toda vez que eu tiver corpos com equilíbrio de força, você vai ter uma condição de inércia. Por exemplo, as construções, né? As construções são feitas de tal maneira, os prédios e tudo mais, casas, são feitas de tal maneira que a estrutura tem a força sobre ela e a soma de todas essas forças necessariamente vai ter que dar zero. Tudo bem? O outro equilíbrio que nós temos, um primeiro equilíbrio então foi de força, o outro equilíbrio que nós temos é o equilíbrio de movimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade desse corpo será sempre constante. E aí vamos lembrar, velocidade é um vetor. Então ela é constante em quê? Em módulo, em direção e em sentido. Ou seja, todas as características deste vetor têm de ser constantes. Todas as características desse vetor têm de ser constantes. Se eu não vou mudar nenhuma característica desse corpo, então a aceleração dele vai ser necessariamente o quê? Zero. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: eu não vou ter força resultante, logo eu não vou mudar a velocidade. E se eu não do vetor velocidade, quer dizer que eu não vou ter força resultante. Por quê? Porque a força resultante, ela necessariamente produz uma aceleração. Então, se a força resultante é zero, isso implica que a aceleração também será zero. E aí, como é que o corpo estará? Ou ele estará em repouso, ou ele estará em movimento retilíneo que uniforme. Então, todo corpo em repouso ou todo corpo em movimento retilíneo uniforme, ele está de acordo com o princípio da inércia. Ele está de acordo com a primeira lei de Newton. Tudo bem? Exemplos. Que nós podemos ter aí. O repouso é tranquilo. O movimento retilíneo uniforme seria uma situação mais complicada, mas ela é possível em alguns trechos. Então, um exemplo mais clássico. Quando você se encontra em um carro, esse carro está em movimento. Se a pessoa que dirige o carro ela freia, o que acontece com o seu corpo? Ele é direcionado, ele é jogado, ele é orientado para a frente. Tudo bem? Ele vai ser jogado para frente. Se ele é jogado para frente, por que ele foi jogado para frente, entre aspas? Porque ele teve uma tendência de continuar o movimento que ele se encontrava. Então, nossos corpos vão para frente por inércia. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que é necessário fazermos o uso de quê? Do cinto de segurança. Tá ok? Beleza? Quando nós estamos parados, por exemplo, no metrô, no ônibus, se não segurarmos em nada, quando ele começar a se movimentar abruptamente, rapidamente, o que acontece com nossos corpos? Tendem a ir para trás. Por quê? Também porque por inércia. Tá ok? Então, todas as vezes que nós falarmos em inércia, quer dizer que nós estamos tratando essa situação. Beleza? Tranquilo? Sim? Então, vamos a alguns aplicativos aí. Bom, galera,
Então vamos lá, um exemplo aqui da primeira lei, beleza? Que a gente estava tratando nessa primeira aula. Então vamos lá, o que vai acontecer? Ó? Eu vou colocar aqui os bonequinhos para eles fazerem as forças, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse primeiro bonequinho que está fazendo uma força para a direita. O segundo bonequinho também vai fazer uma força para a direita. Se eu aplico só essas duas forças, o que vai acontecer? O sistema, ele vai para a direita, tudo bem? E aí o que acontece com a velocidade? Ó, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, tem aceleração. Logo, não pode ser um exemplo de quê? Da primeira lei. Mas se eu coloco aqui agora dois bonequinhos fazendo uma força para a esquerda, simultaneamente, o que vai acontecer? O carrinho estava parado e ele vai continuar o quê? Parado. Por quê? Porque a soma das forças deu zero. Ou seja, a soma de todas as forças aplicadas ao sistema foi nula. Se a soma das forças for nula, se esse carrinho está parado, ele vai permanecer parado. Se ele tivesse em movimento, ele permaneceria em movimento. Tudo bem? Então, isso aí acontece independente do número de forças ou do tipo de forças que nós temos. Tá ok? Então, quando você tiver forças aplicadas aos corpos, o que vai acontecer? Essas forças somadas, elas podem ou não dar zero. Se não der zero, o que acontece? Tem aceleração, tem mudança de velocidade. Tudo bem? Agora, se porventura der zero, o que vai acontecer? Está de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças vai ser zero, então vai permanecer do mesmo jeito. Beleza? Tudo bem? Espero que tenham gostado, galera. Valeu, um abraço.